Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Christy Bentley. O caso que eu vou contar hoje ocorreu no último dia do ano de 1998, na Nova Zelândia. Jill e Sid se conheceram em 1973. A Jill ela era enfermeira e o Sid trabalhava como engenheiro em um barco. Eles se encontraram dentro do período de uma semana e depois o Sid ele teve que viajar a trabalho. Mas pouco tempo depois a Jill recebeu uma carta do Sid. E nessa carta ele perguntava se a Jill queria casar com ele. E ela aceitou. Eles se casaram em 1976 e em 1979 eles estavam morando na Inglaterra quando tiveram o primeiro filho, chamado John. E o Sid ele viajava muito por conta do trabalho dele no barco. E apesar dele gostar de estar no mar, ele sabia que era melhor para a família dele se ele estivesse ali mais tempo com eles. Por essa razão, ele conseguiu um emprego como engenheiro em uma fábrica de plásticos na Nova Zelândia. A família então se muda para Ashburton, na Nova Zelândia. E no dia 18 de janeiro de 1983, nasceu o segundo filho do casal, dessa vez uma menina, chamada Christy. É dito que a Christy foi uma criança muito carinhosa e que na adolescência ela era tímida e reservada com as pessoas que ela não conhecia muito bem, mas era mais extrovertida com os familiares e os amigos próximos. Ela era uma adolescente muito criativa e ela fazia aulas de teatro. E na época dos fatos, a Christy ela namorava um colega de escola. No dia 31 de dezembro de 1998, a Jill saiu de casa às 9h30 da manhã para ir para o trabalho. Era um dia quente de verão e ela esteve conversando com a filha, a Christy, antes de sair. E nessa época a Christy ela estava com 15 anos. Já o filho John, que estava com 19 anos, ele também saiu para trabalhar nessa manhã. Nessa época o John ele estava na universidade e ele morava no campus da universidade, mas sempre nas férias de verão ele voltava para a casa dos pais. E ele aproveitava ali o fim de ano para conseguir um emprego temporário, para conseguir algum dinheiro. E no tempo livre, o John ele gostava de ficar no quarto dele jogando jogos de computador. E nessa época ele tinha tingido o cabelo de castanho escuro, porque os amigos dele implicavam muito com ele, dizendo que ele parecia um dos irmãos da banda Hanson, por causa do cabelo longo e loiro. O John e a Christy, eles também costumavam implicar um com o outro, porém as coisas estavam mudando. Talvez porque o John, como ele já não morava mais ali com a família, ele não passava tanto tempo, ele não convivia tanto tempo com a irmã. Então sempre que eles se reencontravam, eles aproveitavam ao máximo o tempo juntos. E talvez em partes porque a Christy, ela considerava o irmão dela um nerd. Mas agora que ele estava na universidade, ela estava achando que ele era mais legal. E apesar dos pais da Christy, eles acharem que ela era muito nova para namorar, eles tinham convidado o namorado dela para o jantar do ano novo. Bom, então nesse dia, por volta do meio-dia, o John chegou em casa e a casa estava vazia, já que o Sid, o pai, ele tinha saído para resolver algumas coisas fora. A Jill, a mãe, ainda estava no trabalho e a Christy havia saído com uma amiga. Por volta da 1 da tarde, o namorado da Christy ele telefona e o John ele atende e fala que a Christy ainda não havia chegado em casa, mas ele anota o recado para Christy. A Christy tinha passado a manhã na biblioteca com uma amiga. Depois elas foram almoçar numa rede de fast food e então resolveram fazer algumas compras. Então às 14h30 ela chega em casa e o John avisa que o namorado dela tinha telefonado. E os registros telefônicos mostram que a Christy ligou para o namorado às 14h38. Porém ele não atendeu e ela deixou um recado na secretária eletrônica. Um tempo depois, o John ele teria saído do quarto e foi até a cozinha buscar alguma coisa para comer. Então ele percebeu que a irmã já não estava em casa novamente. Ele não tinha visto ela sair, mas como a cachorrinha da família, a Abby, também não estava na casa, ele imaginou que ela tinha levado a cachorrinha para passear. Então às 16h30, o namorado da Christy liga novamente. E o John atende e é nesse momento que ele percebe que a Christy ainda não havia voltado para casa. E ele acha isso um pouco estranho. A Jill, a mãe, ela chega do trabalho às 17h15. Então John conta pra ela que a Christy havia saído e já tinha um tempo e ela não tinha retornado. Então ela vai procurar a filha ali nas proximidades de um rio que tinha ali perto, que era um local que a Christy costumava levar a Abby para passear. Porém ela não encontra nada e retorna para casa. Então quando ela chega em casa, ela fala pro John que eles vão esperar ali até as 18 horas
e caso a Christie não voltasse, eles sairiam novamente para procurá-la. Mas quando o Sid, o pai, chega em casa, pouco depois das 18 horas, e fica sabendo que a filha não havia voltado para casa, já tinha um tempo, ele faz a denúncia de desaparecimento. Então a polícia vai até o local e um grupo de busca é formado, e todos começam a procurar pela Christie. O John buscou junto com um grupo de voluntários, e entre esses voluntários estava um tio deles, numa região próxima ao rio, e eles retornaram para casa por volta da meia-noite. Já o Sid, ele pegou o carro e foi até uma praia que ficava a cerca de 15 minutos de distância da casa. Porém, ele também não encontrou nada e retornou para casa mais ou menos nesse mesmo horário, por volta da meia-noite. Então, ele e o John saem novamente à procura da Christie. Dessa vez, eles procuram em uns campos de rugby, novamente naquela região próxima ao rio e na zona industrial. Mais uma vez, sem encontrar nenhum sinal da Christie, eles retornam para casa às 3 horas da manhã. Por volta das 10 horas, um membro da equipe de resgate, chamado Dave, encontra a cachorrinha da família, a Abby. Ela estava presa em uma árvore ali naquela região próxima ao rio. Ele contou que quando se aproximou dela, ela não reagiu, não latiu. Apenas quando ele falou o nome da Christie, aí sim ela teria levantado as orelhas. Porém, esse local onde a Abby estava, eles já tinham feito buscas nesse local na noite anterior e ninguém tinha visto a cachorrinha. Então eles imaginam que por conta da vegetação do local eles não teriam a visto. Mas de qualquer forma é estranho que ela não tenha latido nem reagido ali às pessoas que estavam gritando o nome da Christie e estavam conversando. Mas vale lembrar também que quando o Dave a encontrou, ela também não latiu, não reagiu. E outra possibilidade era de que a Abby não estava naquele local na noite anterior e que ela teria sido colocada ali após a equipe de resgate ter passado por lá. E não muito longe do local onde a Abby foi encontrada, a polícia encontrou 2 peças de roupa íntima e elas foram identificadas como sendo da Christie. Nessa roupa íntima foi encontrado um DNA, porém vale lembrar que as tecnologias referentes a testes de DNA nessa época não eram tão avançadas. No dia 6 de janeiro de 1999, a família foi para um hotel para que a polícia pudesse fazer uma busca na casa. E eles também verificaram o carro do Sid. Segundo os investigadores, o Sid ele teria ficado muito incomodado porque a família teve que deixar ali a casa, sair da casa por uns dias, para que a equipe de forenses pudesse verificar o local. E com as investigações, a polícia descobre que a família, que parecia uma família muito feliz, na verdade tinha alguns problemas. Mais especificamente, o Sid ele tinha problemas com bebidas alcoólicas e que ele havia se juntado aos Alcoólicos Anônimos desde 1993. Uma amiga da Christie contou que era normal que elas dormissem uma na casa da outra e que sempre que ela dormia na casa da Christie, ela via o Sid, o pai da Christie, bebendo e que geralmente ele ficava muito irritado quando ele bebia. Porém, ela nunca viu ele ser agressivo fisicamente. Quando interrogada, a Jill ela conta que o alcoolismo do marido era um problema que havia, de certa forma, afastado ele dos demais membros da família, mas que todos se amavam muito. As buscas elas continuaram, mas nada foi encontrado até que no dia 17 de janeiro de 1999, 2 homens que caminhavam a cerca de 40 quilômetros de distância da casa da família encontram um corpo. Eles avisam as autoridades que vão até o local. Inicialmente, eles ficaram um pouco na dúvida se eles deviam informar sobre o que eles tinham encontrado. Eles também não tinham certeza ali de imediato que se tratava de um corpo. E principalmente porque eles estavam passando por aquele local, porque eles estavam a caminho de uma plantação ilegal. Mas como eles tinham ouvido falar do desaparecimento da Christie, e eles imaginaram que existia a possibilidade de se tratar do corpo da menina. Então eles sabiam que isso era o correto a fazer e avisam as autoridades. Acaba sendo confirmado que o corpo pertencia a Christie e estava em avançado estado de decomposição. Ela estava vestida na parte de cima e a saia não estava vestida, mas estava colocada em cima do corpo. Ela estava sem as roupas íntimas que já haviam sido encontradas naquele outro local e não foi possível confirmar se ela havia sofrido abuso por conta do estado avançado de decomposição do corpo. Depois de diversas análises no local onde o corpo foi encontrado e também depois da autópsia, os investigadores concluíram que o corpo tinha sido deixado ali naquele local na noite do dia 31 de dezembro e que ela teria perdido a vida pouco tempo depois de sair de casa. Isso porque no estômago dela foi encontrado o almoço que ela tinha comido ali junto com a amiga e ele ainda estava parcialmente sem digerir. O corpo da Christie foi encontrado um dia antes do que seria o aniversário de 16 anos dela
Então, o que era para ser um dia feliz ali para a família acabou sendo um dia muito triste e de muita dor. Os amigos e a família se despedem da Christie e eles fazem um jardim na casa da família para colocar as cinzas da menina. Porém, a investigação estava longe de terminar. O caso estava se tornando cada vez mais mediático e os investigadores eles estavam interrogando diversas pessoas. E claro que entre essas pessoas estava o John e o Sid, o irmão e o pai da Christie. O irmão da Christie, ele disse que ele entendia que inicialmente eles tinham que ser investigados para que eles pudessem ser descartados como suspeitos e que isso era normal nesses casos. E apesar de ambos terem colaborado com a polícia, a população começou a considerá-los culpados. O John ele chegou a ter dificuldade no retorno dele para a universidade, já que muitos colegas o consideravam culpado e apontavam a ele e ao pai dele como sendo os responsáveis pelo crime contra a Christie. E algo que não ajudou o Sid nessa situação foi que ele deu diferentes versões de onde ele estava na tarde que o crime ocorreu. Porém, mais tarde, o Sid contou que ele havia mentido inicialmente aos investigadores sobre o paradeiro dele naquela tarde. Que na verdade ele estava bebendo, ele havia voltado a beber e ele estava com vergonha de assumir isso. De qualquer forma, os investigadores eles não conseguiram confirmar o álibi do Sid naquela tarde. Já no ano seguinte, no ano 2000, a Jill e o Sid eles se separaram. Mas a Jill contou que a separação não teve nada a ver com o que aconteceu com a filha deles. E ela acreditava que o Sid e o filho, o John, eram inocentes. Que ela não tinha mais condições de continuar com o casamento por conta do alcoolismo do Sid. De qualquer forma, a polícia continuou investigando o Sid e o John. E uma teoria que surgiu foi a de que o John teria tirado a vida da irmã, talvez acidentalmente, após uma briga. E que o Sid teria chegado em casa antes da Jill, e então ajudou o filho a encobrir o crime. E que possivelmente essa briga teria ocorrido porque o John estava com ciúmes da irmã estar namorando. Então o Sid teria levado o corpo até o local em que ele foi encontrado, enquanto o John levaria a cachorrinha para ser amarrada naquela árvore. Então depois retornaria para casa para esperar a mãe chegar. Porém, isso é apenas uma especulação, já que eles nunca conseguiram nenhuma evidência para que pudesse provar essa teoria. E o John ele confirmou que ele estava um pouco incomodado ali com o relacionamento da irmã. Porém, ele disse que era apenas uma preocupação normal do irmão mais velho, já que a irmã tinha apenas 15 anos. E que não era ciúmes. Tanto ele quanto o Sid, eles continuaram afirmando que eles eram inocentes. Outro suspeito que a polícia chegou a investigar era um homem chamado Barry. Na época, o Barry estava com 52 anos de idade e é dito que ele tinha uma discapacidade mental. Ele costumava passear com o cachorro dele naquele mesmo local ali nos arredores do rio, mesmo local onde a Christie costumava passear com a Abby. Algumas testemunhas disseram que o Barry ele não havia ido trabalhar no dia seguinte ao desaparecimento. E depois, quando ele foi visto novamente, ele estava com o cabelo cortado e a barba feita, coisa que não era comum para ele. Porém, talvez não seja assim tão suspeito a pessoa faltar ao trabalho no dia 1º de janeiro. E ele podia muito bem ter cortado o cabelo e feito a barba para alguma festa que ele tenha participado de Ano Novo. E, obviamente, isso não foi o suficiente, então eles tiveram que descartar o Barry como suspeito. O Sid, ele perdeu a vida em 2015, ele estava com 64 anos de idade. Ele perdeu a vida por conta de um câncer no esôfago. E o caso da Christie, ele continua sem solução, porém a investigação se mantém aberta até hoje. E o investigador que está responsável por esse caso, ele acredita que existem chances de solucionar esse caso atualmente, por conta dos avanços nas tecnologias referentes a testes de DNA. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.